Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre uma pesquisa de um novo material que pode mudar o mundo inteiro. Pesquisadores dizem ter criado um material supercondutor que funciona em temperatura e pressão baixa o suficiente para realmente ser utilizado em situações práticas. A supercondutividade, a temperatura ambiente e a pressão ambiente tem sido um objetivo central da ciência dos materiais há mais de um século e pode ter sido finalmente alcançado. O material foi apelidado de Red Matter devido à sua cor e como uma referência a um material de Star Trek. Ele encontrou esse nome durante o processo de criação, quando os cientistas descobriram que, surpreendentemente, mudou para um vermelho muito brilhante enquanto estava sendo criado. À medida que o material era comprimido, sua cor mudava de azul para vermelho, levando os pesquisadores a apelidá-lo de matéria vermelha. Para funcionar, o material ainda precisa ser aquecido a 20,5 graus Celsius e comprimido a cerca de 145.000 PSI. O professor Dias e a equipe fizeram um material pegando um material de terras raras chamado lutécio e misturou com hidrogênio e uma pequena parte de nitrogênio. Eles foram então deixados para reagir por 2 ou 3 dias em altas temperaturas. Para fazer o material, eles colocaram uma combinação dos 3 elementos em uma prensa de diamante, uma máquina que comprime amostras a pressões extraordinariamente altas, entre 2 diamantes e o espreme. Mas isso é muito menos intenso do que outros materiais semelhantes, incluindo os anunciados em 2020 pelo professor Dias, que lhe trouxeram entusiasmo e ceticismo dos cientistas. E é prático o suficiente para que os cientistas envolvidos no artigo digam que ele marcará uma nova era para o uso prático de materiais semicondutores. Essas aplicações práticas podem incluir o uso do material para acelerar o desenvolvimento de máquinas tokamak, que estão sendo desenvolvidas para alcançar a fusão nuclear. Mas ainda devemos ter muito cuidado com o otimismo sobre a pesquisa. Algumas das reservas, inclusive de outros pesquisadores da supercondutividade, deve-se à controvérsia em torno do artigo de 2020 de Dias e sua equipe, que afirmava que a supercondutividade à temperatura ambiente e foi posteriormente retratado pela pesquisa científica na Nature. Na época, alguns questionaram se os dados apresentados no artigo eram precisos e levantaram questões sobre como os dados publicados foram derivados das medições brutas. Quem questionou o artigo disse que os autores precisam fornecer resposta a perguntas feitas para que seja possível compreender o processo e até lá não teria razões para acreditar que os dados que estão sendo publicados no artigo também reflitam as propriedades físicas de amostras reais. Sua descoberta pode levar a redes elétricas capazes de transmitir energia sem problemas, economizando até 20 milhões de megawatt-hora que atualmente são perdidos devido à resistência pela rede elétrica. Nós simplesmente transmitiríamos energia elétrica com perdas beirando a zero. Isso poderia refletir até na sua conta de luz, onde pagamos pela perda de energia no sistema. Um supercondutor de temperatura e pressão ambiente poderia tornar a rede elétrica muito mais eficiente e ecológica, alimentar a levitação magnética e muito mais. O material ainda precisa ser estudado e reproduzido por grupos independentes para definir e garantir os resultados apresentados. Mas se tudo der certo, isso pode marcar o início de uma revolução energética. E você, já imaginou poder utilizar um supercondutor como a matéria vermelha em algum lugar? Já pensou em algumas possibilidades de utilização? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.